Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aos nossos encontros. Estamos nos aproximando das festas de final de ano, uma época que por natureza o nosso lado sentimental ganha relevo, o nosso espírito acolhedor fica mais aflorado. Uma época que costumamos ajudar mais as pessoas. E hoje eu acordei com um barulho do WhatsApp e fui olhar e estava assim: tomem cuidado porque o indulto de Natal está valendo. Tem muito criminoso na rua. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o que é indulto e sobre o que é a saída temporária, também conhecida como saidão. O primeiro erro que essa pessoa cometeu ao mandar o WhatsApp é o erro que a maioria das pessoas que não são do mundo jurídico cometem. E eu tenho visto muitos advogados embarcarem também nessa linha. Primeiramente, é necessário entender a diferença de indulto e de saída temporária, também chamada de saidões. Entender o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos lá. Indulto, anote aí, outra coisa não é senão o perdão da pena. Ora, como assim, Rodrigo, perdão da pena? É isso mesmo que eu disse. Mas a questão é entender como esse perdão se dá, como esse perdão ocorre. Ele vem em duas modalidades: ou a redução da pena, ou a extinção completa desta pena. A outra questão que a gente precisa entender é: quem pode conceder esse indulto? Quem pode conceder esse perdão? Quem pode conceder essa clemência? A primeira coisa que a gente precisa entender, internalizar, é que o indulto, ele tem previsão legal. E mais que legal, ele tem previsão na própria Constituição, que, conforme já dissemos, é a lei maior. A Constituição permite, anote aí, tão somente ao presidente da República conceder indulto. E quando ele faz, presta atenção, ele faz por meio de decreto, o qual tem efeito vinculante, ou seja, ele obriga, esse decreto, ele tem como se uma força de um mandamento, ele obriga os juízes da vara de execução a cumprir. Agora, presta atenção, o indulto ele não pode ser concedido para beneficiar determinada pessoa. O indulto é uma espécie de clemência, de compaixão por parte do poder público, que naquele ato é representado por quem? Ora, já dissemos, pelo presidente da República. Ora, Rodrigo, eu entendi, mas cadê aqueles nossos exemplos que facilita o nosso entendimento? Já ocorreu indultos para pessoas que têm mais de 70 anos e se encontra presa e já cumpriu 1/3, 1/5 da pena, enfim. Quem vai determinar a regra é o indulto. Já ocorreu indultos também para pessoas que se encontram presas há mais de 20 anos, de forma ininterrupta. Os motivos pelos quais ensejaram o indulto, não cabe a nós aqui fazer o juízo de valor. O que você precisa entender e internalizar é que o indulto ele é concedido pelo presidente da República por intermédio de decreto, que ele atinge circunstâncias gerais e não pode atingir determinadas pessoas. Já as saídas temporárias têm circunstâncias que ensejam completamente diferentes. Apesar, se você for observar, o resultado é o mesmo, é colocar aqueles indivíduos ou aquele indivíduo na rua. Mas os motivos pelos quais ensejam essa saída é completamente diferente. Primeiro porque quem concede as saídas temporárias não é o presidente da República, é a própria lei de execução penal, e quem faz isso é o juiz da execução. É ele que, na análise de uma circunstância específica, uma relação entre condenado e juiz, concede ao indivíduo. Ora, Rodrigo, qual que seria o objetivo desses saidões?
Não cabe aqui também nós fazermos uma análise subjetiva dessas circunstâncias, mas a lei e a doutrina entende que tem o objetivo de auxiliar o preso no quê? Ao retorno do convívio familiar e social. A gente sabe que isso não ocorre, mas enfim, geralmente esses saidões, essas saídas temporárias, elas ocorrem em datas comemorativas específicas, como o Natal, a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. E é de acordo com a lei, visualize bem, é a lei nesse caso que vai determinar os critérios. Por exemplo, vai ter direito ao saidão, vai ter direito a esse benefício aqueles que cumprem regime semiaberto, não vamos aqui tratar de regime fechado, semiaberto e aberto, não é também esse o objetivo, e que tenham cumprido ao menos 1/6, 1/4 da pena, que seja primário, que tenha bons antecedentes, que não seja reincidente, enfim. A lei determina e se você tem o direito, se você cumpriu aqueles requisitos, você tem o direito. Lembra que o direito ele não trabalha com sentimentos de justiça, que você tem o seu, eu tenho o meu. É direito dele, então ele tem o poder de requerer ao juiz, e o juiz, na realidade, ele tem quase que a obrigação, não é uma obrigação total, mas de regra o juiz tende a cumprir a lei, salvo se demonstrada outras circunstâncias. A saída temporária, como o próprio nome sugere, ela tem um prazo que também é determinado por lei e que a lei determina que serão no máximo 7 dias e que pode ocorrer até 4 vezes por ano e deve existir um intervalo entre uma e outra concessão de 45 dias. Ou seja, o saidão também tem critérios completamente diferentes do indulto. Não é o nosso objetivo aqui esmiuçar esses critérios. Não é esse o objetivo. O objetivo é demonstrar a diferença entre indulto e saídas temporárias. Por exemplo, não podem ser beneficiados pela saída temporária, é um critério, os condenados que cumpram pena em regime fechado ou que tenham cometido crimes, por exemplo, de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e condenados por crimes hediondos. É um outro critério para quê, Rodrigo? Para não concessão da saída temporária. Para concluir, indulto não é sinônimo de saída temporária, apesar de, como eu já disse, o resultado prático ser o mesmo. Todavia, as circunstâncias que permeiam, as circunstâncias que antecedem os motivos e as condições de liberação são completamente diferentes. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.